com os outros 50% é a informação sobre o jovem Pedrão. Que nessa preparação para a partida contra o Fluminense, tem uma dúvida aí, tem aquela famosa surpresa, será que vai ser feita pelo próprio Mr. Leonardo Jardim, fazer uma improvisação? Ou será que ele vai ali no básico, é um jogador jovem do Cauã Prates, eu explico. É que o Kaique tá fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Kaique que foi o segundo em desarme no jogo contra o Grêmio. Quem foi o líder foi o Matheus Pereira. Kaique foi o segundo em desarme naquela partida contra o time gaúcho. E é um jogador que vem tendo boas aparições com a camisa do Cruzeiro. Para substituir, o Mister tem duas opções. Ele pode colocar o Cauã Prates, que é mais jovem, né? O Cauã Prates, ele é um cria da Toca, 16 anos apenas, João. 16 anos, foi utilizado no time titular. Ou o William de maneira improvisada. É novidade pro William? Não é novidade pro William. Já fez isso no futebol alemão, no Cruzeiro também já foi improvisado no segundo tempo em algumas partidas. Então, ele leva, sim, essa dúvida pro vestiário aqui do Maracanã. O restante do time, João, é aquela equipe que o torcedor já tá acostumado, né? O Cássio no gol, aí tem essa dúvida do William na direita ou na esquerda. Se ele for na esquerda, vai o Fagner. Aí tem na zaga o Fabrício Bruno com o Vidalba. E aí, na esquerda, será que vai o Cauã Prates ou o William? Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. O torcedor já vai se acostumando, né, com essa formação. O Mister vai colocando esse time como um time padrão, fazendo alguns ajustes aqui e ali para o melhor do Cruzeiro. A expectativa era que o time demorasse algumas rodadas, ou pelo menos uma rodada, para retomar aquele nível de antes da parada, mas o que a gente viu foi um Cruzeiro jogando muita bola, né? Correndo muito, não dando espaço, não dando chance nenhuma não deu jogo, né? Não deu jogo contra o Grêmio. E agora vai pegar esse Fluminense que tá em lua de mel com o seu torcedor. O torcedor do Fluminense deve comparecer em ótimo número no Maracanã para saudar os seus atletas. Agora, tem o Pan está falando da dúvida na lateral esquerda, né? Mas tem uma dúvida no Fluminense que realmente pode ser decisiva, né? Se você vai ter o Arias no time ou não. A negociação está avançando cada vez mais. Se ele for vendido, ele deve ir ao Maracanã apenas para saudar o torcedor, mas não vai jogar. E se o Arias não jogar, é um outro Fluminense. Sem dúvida alguma, o Arias, para mim, ele representa mais da metade do time do Renato Gaúcho. E aqui torcendo pela... O que a gente faz aqui, o João? A gente sempre torce pelo bem, não é isso? Torce pelo bem. E a gente quer o bem do Arias, que ele consiga um grande contrato até antes do jogo de quinta-feira e que brilhe lá no futebol europeu. Acho que o cara, quando tá nessa vibe do Arias, de jogar o que ele jogou, de pedir para ser negociado, como dizem as informações que vêm do Rio de Janeiro, ele teria pedido para ser negociado, a cabeça do cara já foi embora, meu amigo. Inclusive... A cabeça do cara já foi. Era um acordo que ele tinha com o presidente do Fluminense, né? Quando ele ficou no clube para ajudar o tricolor carioca, que quando viesse uma proposta do exterior, que o Fluminense o liberaria. E é essa a expectativa do jogador, e parece que tá só por detalhes. E se ele realmente acertar, né, o João, aí eu acho que fica menos difícil o trabalho do Cruzeiro. Qual que é o time? Jardim tá preparando pro jogo? O Cruzeiro é aquele Cruzeiro que, vamos colocar assim, tem esse problema da esquerda, né, que eu expliquei anteriormente. Mas o restante do time é uma equipe que tem até um meio campo, né, com Lucas Silva, com Lucas Romero. Lucas Silva e Lucas Romero, um encaixe legal. Falávamos disso ontem, ali, na mesa redonda do Cruzeiro. Falamos muito dessa formação, como que encaixou, né, essa formação de Lucas Silva e Lucas Romero. O Wallace não tem brecha, né, tá no banco de reservas do Cruzeiro. Então, deve ser esse time mesmo de Cássio, Fagner, William, Fabrício Bruno, Vidalba, e aí o Cauã Prates ou o William na esquerda, né, o William de forma improvisada. No meio campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com o Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Eduardo, ele vai reforçar essa delegação aqui no Rio de Janeiro. É porque ele ficou de fora do jogo contra o Grêmio, ele estava suspenso, ele tinha tomado o cartão vermelho no jogo lá do polo aquático, né, da canoagem do Isaquias, lá no Barradão, lá em Salvador, naquele jogo que a gente não sabe até agora como é que aconteceu, mas ele foi expulso naquele lance com o Jamerson, então volta, dá uma reforçada no elenco, porque já fez vários jogos contra o Fluminense, conhece um pouco também desse Fluminense, desse tricolor carioca. E o Cruzeiro agora tá ligado numa situação, João, sobre atletas pendurados. Cássio, Lucas Silva
e Caio Jorge. Por que eu tô falando isso? Porque como o campeonato tá nessa pegada forte, domingão já tem jogo. É Cruzeiro e Juventude às 4 horas da tarde no Mineirão. E esses atletas, então, ficam com essa dúvida, né, em relação... Vai fazer aquela falta, vai jogar mais tranquilo, como é que vai fazer? Mas é um Cruzeiro que vai tentar ter realmente todo mundo pro domingão e o Gigante da Pampulha lotado. João, o Cruzeiro hoje, você falava aí com o Alê sobre venda, né, do Fluminense. O Cruzeiro é uma operação muito menor, mas é um jogador que teve, inclusive, uma passagem com a camisa principal do Cruzeiro num duelo contra o Fluminense ainda em 2022 com o Pesolano, estava emprestado ao Avaí, é o zagueiro Pedrão. Ele está indo para o Paphos do Chipre, R$1 milhão para o Cruzeiro nesse empréstimo, e se ele for adquirido de forma definitiva, €2 milhões por 50% desse jogador. Tinha até uma expectativa, a gente tinha noticiado aqui na Itatiaia, ficou nessa dúvida, será que seria vendido ou poderia voltar a ser até uma opção aí para a zaga do Cruzeiro? Galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Fluminense. Leonardo Jardim leva dúvida na lateral esquerda para este compromisso no Maracanã. Cruzeiro acertando o empréstimo de jovem da base, que estava já emprestado, vai para outro clube, vai para o Chipre. Cruzeiro recebe uma compensação, vamos trazer detalhes sobre isso. E também Matheus Gonçalves, otimismo ou pessimismo? A negociação está encerrada? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Os crias da Toca foram derrotados pelo São Paulo 1-0. Não interfere em termos de classificação, porque o Cruzeiro já está garantido na fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mesmo com a derrota, o Cruzeiro aí vai para a próxima fase, ainda tem um último jogo para fechar esta primeira fase da competição, e o duelo será contra a equipe do Botafogo na outra semana no Rio de Janeiro. No final de semana tem clássico, hein, com o Atlético Mineiro pelo Mineiro. O Atlético Mineiro que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo aí faltando uma rodada, não tem mais chance de escapar. Vamos falar da preparação do Cruzeiro, porque ela foi encerrada nesta quarta-feira, último treinamento à tarde, e aí aquilo que todo mundo já imaginava, o William viaja normalmente, está relacionado para este compromisso. O técnico Leonardo Jardim, que até desceu aí o garoto Murilo Hickman para o compromisso do Sub-20, logo ele não vai participar do duelo no Rio de Janeiro, fica fora da lista dos relacionados, não tem nenhuma outra surpresa, pelo menos a princípio. E o William, repito, treinou normalmente e começa o jogo. Resta saber se na direita ou na esquerda, mas a informação é que o Leonardo Jardim só vai definir isso no vestiário do Maracanã, hein? Não tem martelo batido para que jogue ou o William improvisado ou o Cauã Prates. Claro, o Cauã Prates está relacionado, é o único lateral de ofício na ausência do Kaique. Hoje, a possibilidade de Vidalba atuar por ali é muito remota, praticamente descartada. Ou ele vai com o jovem Cauã Prates, em quem o Leonardo Jardim tem sim confiança, então ele não teria problema em colocar o garoto, mesmo sendo o cenário de Maracanã e tudo mais. E a outra opção, o William, aí teria que o William ser deslocado para a esquerda, com o Fagner entrando na direita. De qualquer forma, definição somente nesta quinta-feira no Maracanã. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Vamos lá, porque temos informações importantes de bastidores. Primeiro sobre Matheus Gonçalves. O Cruzeiro não espera uma reviravolta nessa história. Ele foi relacionado para o jogo do Flamengo. O Flamengo deu uma resposta ao Cruzeiro. O Cruzeiro não acredita que o Flamengo vá procurar o clube novamente, falando que aceita aquelas condições. O Cruzeiro também não vai aumentar nenhuma oferta, até porque o valor de 3,5 milhões de euros, quem estabeleceu
foi o próprio Flamengo, então não tem necessidade nenhuma por parte do Cruzeiro dele chegar e aí aumentar proposta, até porque foi uma palavra dada pelo presidente do Flamengo. Então vamos acompanhar, só se o staff com o jogador fizesse algum movimento e aí o Flamengo procurasse o Cruzeiro dentro daqueles valores de 3,5 milhões de euros, aí o Cruzeiro faria o Pix e contrataria o Matheus Gonçalves. Mas hoje, internamente, a expectativa é de que não vai acontecer mais nada. Vamos ver até quando também vai esse aproveitamento aí do Felipe Luiz com o jovem Matheus Gonçalves. A outra informação importante do dia tem a ver com o Pedrão. O Pedrão estava emprestado ao Avaí, ele deixa o Avaí e vai pro futebol do Chipre. Pela cessão do empréstimo, o Cruzeiro recebe aí cerca de R$1 milhão. Pedrão está indo jogar no Pafos do Chipre e o contrato de empréstimo de uma temporada, 150 mil euros, aproximadamente R$1 milhão. O Cruzeiro estabelece uma opção de compra que pode ser alcançada aí com algumas metas, e aí o Cruzeiro receberia 2 milhões de euros, 13 milhões de reais aproximadamente, por 50% dos direitos econômicos do jogador, e o Cruzeiro ficaria ainda com os outros 50%. É a informação sobre o jovem Pedrão,